Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristide e estou aqui pelo canal Palavra de Fé Cristã, trazendo mais uma palavra. E gostaria de pedir aos irmãos, às irmãs que viessem se inscrever no canal, deixe seu like, seu comentário, muito importante o seu comentário. Então se inscreva para cooperar que esse canal venha a crescer. Então hoje eu gostaria de falar sobre Jeremias, que se encontra em Jeremias capítulo 1, verso 4 e 5, que é sobre o título dessa palavra é: muitos te olham como improvável, mas Deus te enxerga como um escolhido. Então você é um escolhido de Deus. Então eu gostaria de ler então no verso 4, que diz: o Senhor Deus me disse, verso 5 diz assim: antes que o seu nascimento, quando você ainda estava na barriga de sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então aqui Deus está falando, com Jeremias, que já conhecia Jeremias antes de seu nascimento, que Deus ele já na barriga de sua mãe já teria escolhido Jeremias como profeta de muitas nações. Então Deus ele fala com Jeremias, que era da tribo de Benjamim, quando ainda ele era jovem, dizendo para ele, que antes que o formasse no ventre de sua mãe, o conhecia, e já tinha o constituído como profeta das nações. Então dando a entender e uma afirmação que Deus está afirmando, que já o conhecia já dentro do ventre da mãe de Jeremias. Então que ele seria um profeta não apenas da nação de Israel, mas sim ele seria um profeta de várias nações, Então ele seria um profeta internacional. Então Deus ele conhece você, Você que está me ouvindo nesse momento, Deus ele já te conhece antes, do seu nascimento. Ele já te conhecia no ventre de sua mãe, Deus ele tem um propósito para mim e um propósito para você, antes do nosso nascimento. Isso nos mostra que Deus ele trabalha também no invisível, não só no visível, mas também no invisível. Antes que algo apareça no mundo físico, Deus ele já está sabendo, Deus ele já conhece e ele sabe o que irá acontecer. Deus tem uma identidade atribuída a cada pessoa. Então Deus tem uma identidade para cada um de nós, Então nós fomos escolhidos, cada um, para fazer algo para Deus. Então nós não somos um acidente e nem mesmo alguém sem valor. Deus ele nos separou, e nos consagrou espiritualmente antes mesmo de existir fisicamente. Quando você era um feto ali, Deus já tinha te separado para algo importante. Então existe um propósito de Deus designado, Então Deus para cada um de nós, para cada um de nós, talvez você está nesse momento, se sentindo jovem, se sentindo inexperiente, talvez você esteja se sentindo incapaz, ou talvez você esteja se sentindo velho, Então nós encontramos na Bíblia pessoas, que foi escolhido velho, como Abraão, que foi escolhido, foi chamado, ele tinha 75 anos. Moisés, quando foi chamado ali no monte,
na sarça ardente que Deus usou ali. Então Moisés tinha 80 anos. Então Deus, ele não se importa com a minha idade ou com a tua idade, se você é jovem, se você é de meia idade ou se você já é velho. Ele escolheu nós, independente de nossa idade, independente da nossa capacitação, né? Então, mas Deus, ele já nos separou, né? Então, ele capacitou, ele já nos capacitou já lá no ventre de nossa mãe. Então, nós já somos capacitados para fazer algo para Deus, isso independente de nossa idade. Então, você precisa, então, entender e crer, né, que Deus, né, através da sua misericórdia e seu amor, Ele nos escolheu, né? Você foi escolhido por Deus e você foi capacitado por Deus nos planos espirituais. Isso, então, significando, então, que o chamado de Deus, ele é maior, então, que as nossas limitações. Talvez você está se achando limitado, achando que você não está capacitado, mas Deus já te capacitou, né? Então, nós somos, então, aprovados por Deus, né? Então, Deus, ele é maior que as nossas limitações humanas, né? O chamado acontece primeiro no céu. Primeiro o chamado, ele acontece lá no céu, para depois ele manifestar aqui na terra, né? E os planos de Deus, ele não pode ser frustrado. Então, eu deixo essa palavra ao irmão, à irmã, a palavra de meditação, né? Para que você venha meditar nessa palavra. Você é um escolhido de Deus, já lá no ventre de sua mãe. Você já foi capacitado por Deus, né? Talvez para levar a palavra, talvez para ser um adorador de Deus, né? Um missionário, né? Independente do que Deus te chamou, você está capacitado, né? Então você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você é uma profeta de Deus ou um profeta de Deus. Então, que Deus venha te abençoar. Creia então nessa palavra, medita então nessa palavra que se encontra em Jeremias capítulo 1, verso 5. Medita nele e você vai entender então que você está capacitado para fazer a obra de Deus. Amém? Glória a Deus, que Deus venha te abençoar nesse dia.